Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico que é JavaScript no back-end. Se você não é inscrito no nosso canal, clica para se inscrever. Se você gostar do nosso vídeo, curta, comenta e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? No vídeo de hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre frameworks. E se vocês pesquisarem no Google quais são os frameworks mais utilizados para back-end no mundo atualmente, vocês vão encontrar na lista dois deles que são JavaScript. O primeiro é o Node.js e o segundo é o Next.js. O Next é um framework full stack, então significa que você consegue trabalhar ali tanto no front-end quanto no back-end utilizando o mesmo framework, e o Node.js é um framework especificamente para o back-end, beleza? Então, o fato deles estarem ali na lista como sendo os mais utilizados é o que leva a essa discussão, porque da mesma forma que o JavaScript tem uma ampla utilização no back-end, ele é igualmente criticado pela comunidade de desenvolvedores que defendem que o JavaScript não poderia ser utilizado no back-end. Eu não vou entrar no mérito técnico de cada linguagem, dizendo ali quais são os benefícios de cada uma, porém, eu quero trazer aqui que a comunidade de desenvolvedores, ao longo dos anos, vem melhorando cada vez mais a utilização do JavaScript no back-end. Então, muitas das críticas que são feitas relacionadas à segurança, desempenho na linguagem, já não cabem mais atualmente, porque isso vem melhorando ao longo dos anos, ok? Um outro ponto importante é que se vocês notarem, se vocês pesquisarem sobre toda a infraestrutura das Big Techs ou de outras empresas que são grandes no mercado, vocês vão notar que essas empresas, elas possuem mais de uma linguagem no back-end. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela tem ali o JavaScript, mas ela também tem o Java, ela tem o Go. E qual é o motivo, de uma empresa ter várias linguagens no back-end? O principal motivo é porque muitos dos serviços, às vezes, não tem necessidade que você utilize uma única linguagem especificamente para aquilo. Então, é o que eu sempre comento. Às vezes uma linguagem ela tem um determinado benefício, uma outra linguagem ela é utilizada especificamente para algum recurso, e aí as empresas que possuem mais caixa, mais capital, elas vão variar ali os serviços e vão colocar mais de uma linguagem no back-end, determinando que algumas linguagens vão ser utilizadas para alguns recursos e outras linguagens vão ser utilizadas para outros. Isso é bastante comum quando você aborda o cenário de grandes empresas, beleza? Mas o ponto principal aqui, que talvez englobe a maior parte da utilização de JavaScript, é que empresas que estão começando, por exemplo, elas optam por conseguir economizar caixa, até porque elas não têm muitos recursos financeiros para se manter. Em um sistema de back-end, você consegue encontrar com mais facilidade desenvolvedores que entendem dos dois lados quando se trata de JavaScript, porque você está falando da mesma linguagem para trabalhar dos dois lados. Então, o desenvolvedor ele não precisa aprender uma nova linguagem para trabalhar no back e uma nova linguagem para trabalhar no front. Com uma única linguagem, ele consegue aplicar o conhecimento dele e assim fazer o sistema funcionar de uma forma mais interessante para a empresa. E aí, claro que um cenário ideal, as empresas optariam ali por ter um desenvolvedor back-end e um desenvolvedor front-end. Então, o back ele poderia ser, por exemplo, em Java e você contratar um desenvolvedor que sabe uma outra linguagem, estaria tudo bem. Porém, no início, o JavaScript ele é uma linguagem muito interessante para que você comece, porque ela provavelmente vai atender todos os recursos que você precisa para tirar o seu projeto do papel. Então, startups costumam ali começar com JavaScript. Depois, como eu falei, as empresas vão evoluindo e aí elas mantêm o JavaScript apenas onde é necessário e aí optam por alguma outra linguagem que tem um desempenho melhor em algum outro recurso. Porém, esse é um ponto que você já está falando que a sua empresa já evoluiu e ela já tem caixa suficiente para se manter. Então, você começa a expandir ali o seu back-end para trocar a linguagem caso seja necessário. Em outros momentos, a empresa vai acabar não optando também por trocar. Ela vai simplesmente manter o JavaScript porque ela entendeu que você consegue manter desenvolvedores que trabalham ali no front-end e no back-end sem nenhum problema, então você consegue ter um time ali bem mais equilibrado falando tecnicamente, beleza? Vale lembrar também que atualmente o JavaScript é amplamente utilizado para desenvolvimento de aplicativos, então perceba que você tem uma solução completa utilizando uma única linguagem, que é o front-end, o back-end e um aplicativo para celular. Então você consegue ter uma vasta gama de elementos para serem desenvolvidos utilizando uma única linguagem, e isso é muito bom. O outro ponto interessante de trazer é que quando se trata de uma mesma linguagem, as pessoas do seu time, por mais que você contrate ali um desenvolvedor JavaScript para trabalhar especificamente no back-end e um outro para trabalhar especificamente no front-end, se por algum acaso você precisar que a interação do seu time ela ocorra para tentar resolver um problema, você consegue fazer isso de uma forma conjunta. E aí, na maioria das empresas que você não tem a mesma linguagem trabalhando no front e no back, você não vai conseguir essa interação, porque às
às vezes o desenvolvedor que trabalha com JavaScript, ele não entende Java, ele não entende Go e vice-versa. O cara que entende Java às vezes não vai entender nada de JavaScript e você não vai conseguir ter essa comunicação fluida. E aí, quando você tem o seu time que trabalha com a mesma linguagem, por mais que você tenha desenvolvedores especificamente para o front-end e outros para o back-end, você consegue ter uma comunicação e inclusive uma ajuda melhor entre os membros da sua equipe para resolver um determinado problema, porque você está falando da mesma linguagem. Beleza? Então, o JavaScript ele é atualmente bastante utilizado pela questão de economia de recurso e ele também é mantido na maioria das vezes em recursos que você não precisa se preocupar em trocar a linguagem. E quando é o caso de necessidade de trocar, a empresa já não passa mais para aqueles problemas financeiros, né? Ela já evoluiu a ponto de ter problemas de desempenho, por exemplo, e aí ela vai ter caixa o suficiente para poder trocar a linguagem se for necessário. Então, por isso o JavaScript é tão utilizado no mercado, pelo fato de conseguir atender a maioria das demandas de back-end atualmente. Beleza? Então a gente se vê e até a próxima aula.